A palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje, né? Aqui no livro de Hebreus, o 10, a partir do 19, né? Deus, ele nos instrui, o Senhor, ele fala conosco. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Né, para você aí que muitas vezes fica, né, entristecido, tem pecado, né, tem feito coisas muitas vezes que não tem agradado ao Senhor, e muitas vezes fica aí com medo, temoroso de adentrar na presença de Deus, achando que ele não se lembra mais de você, que ele não vai te ouvir, né? Você mesmo. Aqui, esse contexto, irmão, era de pessoas ali, os hebreus, nós não sabemos ao certo quem foi o escritor, né? Cada um diz uma coisa, não temos certeza, mas o pessoal ali, os irmãos ali, né? A qual essa carta ela foi endereçada, eles estavam querendo voltar, retroceder novamente à lei, sobre a lei, como se tivesse apegado a algo religioso, né? Traz para nós no dia de hoje pessoas que se apegam ao religioso e não entendem que para servir ao Senhor é pela graça, né? E muitas pessoas ficam, não tem, não se sentem livre, chegam diante de Deus com culpa, chegam diante de Deus achando que ele não vai te aceitar. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos instrui dizendo assim, olha, chegue diante de mim com ousadia. Eu te dei livre-arbítrio. O véu foi rasgado. Você pode chegar, diante da minha presença, eu vou te aceitar, independente de como você vem, independente do que você fez, eu te aceito como um pai. E aqui a palavra, irmãos, vamos começar o estudo da palavra, a palavra tendo, ter, possuir, você possui ousadia, você tem, devido ao sacrifício de Cristo. Agora, os cristãos, ele não é algo que você ganha e perde, não. Através do sacrifício de Cristo lá naquela cruz, ele te concedeu, irmãs, o livre acesso de adentrar na presença dele, de ser aceito por ele, independente de qualquer coisa. Se você vier com o coração quebrantado, humilhado, o Senhor, ele te aceita porque ele é teu Pai. Aqui, ousadia, a palavra ousadia, irmãs, confiança absoluta, porque você foi aceito como filho, e podemos falar com ele livremente. Não precisamos de intermediário, irmão. Não precisamos de outra pessoa para falar com ele, não. Você tem livre-arbítrio de se expressar diante do teu Deus. Sem barreiras, não há barreiras que te impeçam de se expressar diante dele. Se você errou, independente do que você tenha feito, não, isso aí, o pecado não é uma barreira. Quando o coração está arrependido, quebrantado, que reconhece que errou, que falhou, o que você precisa, irmãs, é reconhecer que errou, que é pecador. Mas a partir do momento que você reconhece que está errado, que quer o perdão dele, chegue diante dele com ousadia. O teu pecado foi perdoado. Você se arrependeu, ele perdoou o teu pecado. Você tem livre acesso, ousadia para entrar na presença dele. Então, ousadia não tem barreiras. Liberdade de falar tudo que está dentro do teu coração. Você tem liberdade de se expressar diante dele, contar o que está dentro do teu coração, os anseios do teu coração, as tuas necessidades. Tu tens o livre-arbítrio, ele te deu. Não é a ousadia de um invasor, alguém que chega diante, né, de uns reis, por exemplo. Essa palavra aqui ela é tirada muito do Estado Real de antigamente. Por exemplo, assim, entrar diante do rei, não era todo mundo. Todo mundo não tinha ousadia, irmãs. E se entrasse, a gente vê lá no livro de Esther, sem ser chamado, era morto. Mas diante da presença de Deus, todos podem adentrar com ousadia. Aqueles que são cristãos, que foram perdoados, podem entrar diante da presença dele com ousadia. Até mesmo os pecadores, se arrepender dos pecados e o aceitar, pode ter um livre acesso. A presença dele, não há barreiras, não há mais véu. O véu foi rasgado, foi desfeito, o caminho foi aberto, você tem livre-arbítrio, tem ousadia. Não tenha medo, o teu Deus, ele te ouve, o teu Deus, ele te entende. Você não precisa de que irmã fulana ore por você. A gente precisa de oração sim, irmãs, pedir ajuda na oração. Mas eu tenho que confiar na minha oração, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, que me ouve, da maneira que ele ouve irmã fulana, ele me ouve também. Então, ousadia é isso, irmãs, é liberdade, livre acesso. Você tem o livre acesso de adentrar na presença dele,
Através do sangue de Cristo, ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para te dar esse acesso. Quando o sangue dele foi derramado, o véu foi aberto, rasgado. Antigamente precisávamos de sacerdote. O sacerdote tinha que interceder pelo povo. Mas a partir do momento que Jesus Cristo derramou o seu sangue, o véu, irmãs, que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi assim, ó, aberto. A presença ela foi manifesta para todos que crê, que o aceita como Salvador. Então não tenha medo. Entre diante da presença do seu Deus com ousadia. Você tem livre acesso, se expresse diante dele como filho, conta para ele o que está dentro do teu coração, o que a tua alma está sentindo, conte para ele, ele é teu pai, ele vai te ouvir. A partir do momento que você entender que você é filho, que você tem livre acesso à presença dele, que não precisa de intermediário, tu vai ver o agir dele na tua vida. Tu vai ver a glória dele se manifestar na tua vida. Pelo novo. Esse acesso é pelo novo, irmão, não é algo morto. Antigamente, né, os animais eram mortos, eles permaneciam mortos para que a gente pudesse obter perdão, mas hoje é Cristo que morreu, mas ressuscitou, o novo e vivo. O novo caminho através de Cristo vivo, novo e vivo. O novo e vivo caminho. Jesus Cristo está vivo. O caminho, ele está vivo. E o novo caminho, que quer dizer é como se fosse algo recém-abatido. Aqui quando diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho. Aí o significado da palavra novo, no grego em que foi escrito, recém-abatido, é algo fresco. É algo que não envelhece, não eu tenho acesso hoje, amanhã eu não tenho. É novo, está disponível a todo momento, você tem livre acesso a todo momento onde você estiver, independente da situação, você pode adentrar diante da presença dele. Ele vai te escutar porque ele é teu pai. Agora achei com ousadia. Veja, há coisas que impedem, irmãs, da gente adentrar na presença dele e ser ouvido por ele. Aí vamos ver agora, cheguemos-nos diante dele. Cheguemos diante dele, que quer dizer manter o hábito de estar na presença dele, se aproximar, manter o hábito de se aproximar, viver em constante permanência diante dele, estar sempre ali adentrando na presença dele. O sacrifício de animais não conseguia remover a culpa do pecado, mas o sangue de Cristo removeu. Ele deu a sua vida pela tua vida. E ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou. O sacrifício está vivo. Recém-acesso, você tem um livre acesso novo. E aqui, chegue diante dele, mas tem que chegar diante dele, irmãs, com verdadeiro coração, com coração sincero, com sinceridade, conta para ele o que está dentro do teu coração, seja sincero diante dele, ele vai te ouvir, se for pecado ele vai te perdoar, você tem livre acesso. Agora é necessário chegar diante dele com coração verdadeiro, com sinceridade, com inteireza de fé. Aqui o versículo, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, o 22, o 10 e o 22. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Verdadeiro coração, né? Com sinceridade, chegar com sinceridade, adentrar na presença dele com sinceridade. Inteira certeza de fé, sem dúvida de que ele te aceita, sem dúvida de que você é filho, sem dúvida de que ele perdoa pecado, sem dúvida de que ele está te ouvindo. Tire a dúvida. O caminho está aberto, você tem livre acesso. E livre da má consciência. O que é isso, irmãs? Os sacrifícios de animais não tiravam a culpa. Você pecava, o sacerdote ia lá, apresentava um animal pelo teu pecado, mas aquilo ali não tirava a culpa da tua mente. Não conseguia te deixar livre do pecado. Mas Jesus Cristo, ele tira a culpa. Ele limpa a mente, ele dá paz, ele dá tranquilidade. Então, neste momento, chegue diante dele com paz no coração de que ele te aceitou e perdoou o teu pecado. O caminho está aberto. Você tem liberdade, livre acesso, sem culpa. O teu pecado, se você se arrependeu, ele perdoou, aceita o perdão. Muitas vezes, irmãs, Deus perdoa, mas eu preciso me perdoar, liberar um perdão para mim. Muitas vezes eu libero um perdão para fulana, para ciclana, mas eu não me perdoo. E Satanás, no livro de Apocalipse, ele diz que ele é acusador. A palavra de Deus diz que ele é acusador, que acusava os irmãos. Ele tem te acusado.
Repreenda espírito de acusação. Deus, ele te perdoou, você foi perdoado, você tem livre acesso, você é filho. Então aceite o perdão do teu pai e te perdoa também. Você tem que aceitar o perdão. A má consciência, irmãs, quer dizer a culpa. Você pecou, mas não se sente ainda perdoado. É como se Cristo não te perdoasse. É Satanás te acusando. Olha, tu não é digno de estar na presença porque tu fez isso. Tu não é digno de estar na presença porque fez isso. Satanás, ele é mentiroso. E repreenda essa voz do inferno na tua mente. Você é filho. Se você se arrependeu, você foi perdoado. Agora é necessário você também se perdoar e aceitar o perdão do teu pai. Porque você é filho e tem livre acesso à presença dele. Então chegue diante dele com ousadia. Diga: pai, paizinho, pai querido, meu pai, meu amigo, eu te amo, és a razão do meu viver, és o ar que eu respiro. Se expresse diante dele com ousadia, porque você é filho e ele te aceita. E ele te ama. Obrigada a todos que assistiram. E fiquem na paz de Deus. Chegue diante do teu pai com ousadia, porque ele te ouve. Ele te entende. E você tem um livre acesso. Você não precisa de intermediário, não. Chegue-se diante dele agora com ousadia, sem culpa, sem medo. Repreenda as artimanhas do inferno contra a tua mente. E fiquem na paz de Deus.